Boa noite, igreja. Graça e paz. Talvez o Senhor queira trazer algo ao teu coração, por isso abra o seu coração, abra a sua mente, né? Deixe o Facebook de lado, deixe o Instagram de lado, né? Use seu celular apenas para anotações, né? Eu trouxe um material para você acompanhar nos slides também, né? Se você quiser depois, peça para a Patrícia, para o pessoal que está na projeção ali, eles podem passar os slides para vocês também, para abençoar a sua vida, para você fazer o seu devocional. Então, preste atenção naquilo que Deus quer falar e quer fazer aqui nessa noite, amém? Pai, pela tua infinita misericórdia, me usa, Senhor, como boca tua nesse lugar, para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Senhor, que nada, absolutamente nada, saia de mim que não venha de Ti, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento usado por Ti para comunicar, Senhor, as verdades da Tua palavra. Repreendo, Senhor, todo espírito de dispersão, todo espírito contrário à Tua vontade nesse lugar, Pai. E que os nossos corações e mentes sejam levados cativos à Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. O que você faria se hoje você recebesse, dessem na sua mão, você ganhou, deixa eu frisar bem para ficar claro aqui, você ganhou, dessem na tua mão 100 mil reais, o que você faria? 30 segundos para você compartilhar com a pessoa que está do seu lado aí. Alguém chegou e deu 100 mil reais na sua mão, você não precisa devolver, você não precisa pagar parcelado nada, é teu, o que você faria? Amém? Quantas irmãs trocariam os móveis da casa? Pati, eu atrapalho ficar andando aqui? Que eu não consigo ficar parado, tá? Então beleza, tá bom, obrigado. Robson, o que você faria? Não precisa passar a lista toda, me diz uma coisa aí, o que você faria? Pagaria contas? E aí, Gu? O que você faria? Hã? Uma casa maior? Pretende aumentar mais a família ainda? Ah, para receber as pessoas. Ah, tá, beleza. A Tami já estava se assustando lá atrás, mas tudo bem. Queridos, se eu continuar perguntando para vocês, tudo o que vocês disserem é justo. Não há problema nenhum na colocação que vocês fizerem, de forma alguma, mas me acompanhe nesse primeiro slide aqui. Quero colocar uma pergunta para você. Pode passar o primeiro, por favor. É igual lá em Foz, demora também. Eu achei que era só lá em Foz, mas aqui também. Se viu só? O que é importante o bastante para que nisso você invista todo o seu futuro? O que é importante o bastante para que nisso você invista todo o seu futuro? Próximo.
Será que o que temos priorizado atende realmente ao anseio do nosso coração? É algo eterno e transformador? O que é importante o bastante para que nisso você invista todo o seu futuro? Será que o que temos priorizado atende realmente o anseio do nosso coração? É algo eterno? É algo transformador? E se nós investíssemos realmente em algo relevante? E se nós investíssemos realmente em algo poderoso, algo que marca, algo que produz transformação? Você já parou para pensar que investir em pessoas é algo extremamente duradouro e muito mais importante, deixa eu repetir isso para você, muito mais importante do que aumentar os números da nossa conta bancária? Talvez você não tenha pensado sobre esse prisma, mas eu quero nessa noite meditar com você acerca de uma ordenança muito clara de Jesus para seus discípulos, para mim, para você, para cada um de nós. Será que nós temos realmente investido em pessoas? Será que nós temos investido na nossa família, em amigos? Será que essa tem sido a nossa razão de viver? Confesso para você que esse foi sempre um pensamento que eu nunca consegui afastar da minha mente, do meu coração, no que realmente eu tenho investido a minha vida, no que realmente eu tenho colocado prioridades, no que realmente eu tenho direcionado a minha vida a despeito de todos os fascínios e de todas as oportunidades que tentam me empurrar todos os dias em outras direções. Todos os dias somos bombardeados com as mais variadas alternativas, os sugestionamentos são os maiores possíveis sobre as nossas vidas. Faça isso, faça aquilo, está sobrando um dinheiro, invista nisso, tá sobrando tempo, faça isso e aquilo e tal. É assim a nossa vida, é dessa forma, é desse jeito. A Bíblia nos conta a história de dois profissionais da pesca, Pedro e André. Dois profissionais da pesca, embora fossem pescadores profissionais, eu estou numa cidade onde isso, é muito forte. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos. Não é a mesma coisa comer peixe de rio, tá? Ainda continuo preferindo peixe d'água salgada. Não é a mesma coisa. O pessoal de lá diz que o peixe d'água salgada tem um cheiro forte. Eu falei, aí que está o negócio, aí que é a questão. Essa que é a questão. Esses peixes de rio é tudo Nutella, não é raiz. Raiz é peixe de água salgada, né? Então, embora fossem profissionais, pescadores profissionais, Pedro e André levaram a sério o desafio feito por Jesus no capítulo 4 de Mateus. Eles levam a sério aquilo que o mestre lhes disse. Eu vou dar uma parafraseada aqui para vocês, mas atualizando no sentido da linguagem o texto, mas é como Jesus dissesse para eles: entendo a preocupação de vocês em pegar peixes. Não há problema nenhum com relação a isso, mas ouçam-me, amigos, ouçam-me bem. Se vocês confiarem em mim e me seguirem, se tentarem entender quem eu sou e o que eu farei nesse mundo, também poderei torná-los pescadores de homens. E sem dúvida nenhuma, esses caras não entenderam nada nesse primeiro momento. Mas Jesus continua dizendo: e acreditem,
Acreditem, Pedro e André, trata-se de uma tarefa infinitamente mais importante do que apenas pegar peixes. Infinitamente mais importante do que apenas pegar peixes. Veja, atente comigo aqui, Jesus não estava censurando o trabalho desses caras. Jesus não estava dizendo assim, vocês ficam trabalhando nisso aí, deixem o trabalho de vocês. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não estava censurando o negócio da pesca, assim como não havia censurado a carpintaria do seu pai, que trazia sustento à sua família. Não é disso que Jesus estava falando. Não há nada de errado com essas ocupações, não há nada de errado com a sua ocupação, com a sua profissão, com o que você faz, com o trabalho onde o Senhor te inseriu, com o lugar onde Ele colocou. Eu já vou chegar lá e você vai entender, mas eu quero que você entenda isso. Não há nada de errado com a sua profissão, não é essa a questão aqui. Estamos numa cidade portuária com as mais variadas ocupações. Lá em Foz, o mote é o turismo, então também temos uma série de situações. Não há nada de errado com essas ocupações. Não é disso que Jesus está falando, todas são boas. Mas nenhuma iniciativa terrena é mais importante do que o negócio de levar pessoas a se render aos pés de Jesus. Nenhuma é mais importante do que isso. E muitas vezes a nossa prioridade tem sido as nossas ocupações. Muitas vezes esse tem sido o nosso foco. O centro da nossa vida, o centro dos seguidores de Jesus, dos filhos de Deus, dos discípulos de Cristo, devia ser levar pessoas perdidas à cruz de Cristo, confessarem a Jesus como Senhor e Salvador, a despeito da carreira que exercemos. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: a sua ocupação profissional é uma bênção. Porque se essa é uma outra ministração, mas porque se você não honra o lugar onde Deus tem colocado, não vai ser bênção mesmo. A partir do momento que você começar a honrar, Deus vai te honrar. Fecha o parênteses, porque essa já é uma outra ministração, num outro momento e tudo mais. Aqueles que escolhem seguir a Cristo, chegarão invariavelmente à conclusão de que não há nada mais importante, do que alcançar pessoas, do que levar pessoas a Cristo. E sabe o que vai acontecer? Quando eles perceberem isso, quando eles entenderem isso, os seus valores mudarão, as suas orações mudarão, serão tomados de uma percepção de que as outras atividades terrenas não são nada comparadas a ajudar um homem, uma mulher, um casal, uma família a ser restaurados pelo poder desse evangelho que um dia alcançou a mim e a você. Onde você estaria se não fosse Jesus? Você estaria? Você teria uma família? Você teria um casamento? Onde você estaria se não fosse Jesus? Qual seria a história da sua vida? Como você estaria se você ainda estivesse? Como você estaria se não fosse Jesus? Aqueles que entendem, são tomados por essa percepção divina de que não há nada mais importante do que levar pessoas a ter um relacionamento salvífico, libertador, transformador com o Deus Todo-Poderoso. Entendem, assim como Pedro e André entenderam, que o melhor negócio do mundo é investir em pessoas.
que o melhor negócio do mundo é levar pessoas a Cristo. Assim que entenderem, preste bem atenção nisso, assim que entenderem que o negócio mais importante do mundo é o negócio com pessoas, fique atento, as suas vidas mudarão, as suas histórias mudarão, as suas entregas, as suas doações de tempo, de vida serão diferentes, as suas orações serão diferentes, servirão de forma diferentes, porque eles não vão estar servindo por uma obrigação, mas eles vão estar servindo porque entenderam que a melhor coisa que tem para fazer para Deus é investir em pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a figura de Deus, o nosso Pai, e nós achamos que Ele não precisa de nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabia que Deus precisa, tem algo que Deus precisa? Lá vem o pastor trazer heresia de Foz. Você sabia que tem algo que nós podemos dar a Deus que Ele não tem? Ele ainda não tem o coração dos perdidos que estão lá fora, mas Ele conta com a minha e a sua vida para que isso chegue até Ele. Ele conta com cada um de nós para que essas pessoas se rendam diante dEle. Ele conta com cada um de nós para que isso aconteça. A nossa vida vai ser diferente, a nossa família vai ser diferente a partir do momento em que nós entendermos que o negócio mais importante do mundo é o negócio com pessoas. Investir em pessoas. Esses homens se tornaram pescadores mais eficazes, mais eficientes, porque entenderam o que Deus tinha para a sua vida. 2 Pedro capítulo 3, 10 ao 12, descreve o destino final de todas as coisas que nos preocupamos tanto em ter, e diz assim, eu não sei se eu coloquei esse no slide, mas enfim, para quem está anotando, 2 Pedro 3, 10 ao 12, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, esse texto precisa tomar conta de nós, invadir a nossa mente, invadir o nosso coração. Que desperdício de tempo e esforço é investir na obtenção de coisas tão passageiras, tão passageiras. Deus quer te abençoar com recursos para que você tenha o melhor dessa terra, quer sim, mas essa é a nossa prioridade? Essa deve ser a nossa prioridade? Claro que não. Claro que não. 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Na verdade, o que ele está dizendo aqui eles estão preocupados com a corrida errada. Eu preferia que vocês, cristãos, treinassem, praticassem e voltassem os olhos para a corrida real, que é a corrida para a eternidade, que é a corrida que eu vou apresentar para Deus o que realmente interessa, aquilo que faz valer a pena a vida, aquilo que faz valer a pena a nossa existência, é a forma como nós nos importamos com pessoas, em amá-las, em servi-las, em conduzi-las a Cristo. Queridos, poucos de nós
poucos de nós seremos chamados para abandonar as nossas profissões no mundo. Poucos de nós seremos chamados para abandonar a nossa profissão. Mas todos, diga comigo, todos. Mas todos nós somos chamados para levar esse evangelho dentro do lugar onde Deus tem nos colocado. Você acha que você está lá no seu trabalho, no contexto onde Deus te colocou, para ganhar dinheiro? Por acaso Deus usa aquele lugar para trazer provisões à sua vida, mas essa não é a razão de você estar lá. Essa não é a razão de você estar lá. Essa nova mentalidade precisa estar aqui e batendo aqui, e pulsando aqui diariamente. A mentalidade que reflete a perspectiva de Deus com relação à vida eterna das pessoas. Quantos colegas, quantos amigos, amigas você tem no seu contexto diário que ainda não receberam, não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Mas você muitas vezes está no seu trabalho para cumprir uma carga horária. Mas você está muitas vezes no seu trabalho, porque se eu não for, eu não ganho, se eu não for, eu não recebo, se eu não for, a minha família perece, se eu não for, eu não pago minhas contas, se eu não for, eu não vou galgar outros degraus na carreira profissional. Eu disse para você que uma chave precisava ser girada. Em João capítulo 21, quando Pedro pensou em voltar, Pedro pensa em voltar para o negócio dos peixes, da pesca. Jesus vai até ele e renova nele o desafio de ele se ocupar com pessoas. Por 3 vezes, Jesus diz a Pedro, você lembra? Pedro, tu me amas. Por 3 vezes Jesus diz assim, se você me ama, permaneça no negócio de pessoas, permaneça investindo sua vida em pessoas, permaneça amando pessoas, permaneça servindo pessoas, permaneça se importando com pessoas. E a palavra nos relata, e nós conhecemos a história, foi isso que Pedro fez. E o que aconteceu? Pedro foi usado para impactar o mundo. Pedro foi usado para impactar o mundo, talvez de uma maneira muito mais modesta, mas eu e você também podemos ser usados para impactar esse cantinho de mundo onde Deus tem nos colocado. Deus não te colocou nessa cidade, Deus não te colocou nesse emprego, Deus não te colocou nessa família, Deus não te colocou no contexto onde você está hoje, por acaso, sem um propósito, porque tudo o que Deus faz tem um propósito. Absolutamente tudo. Precisamos exercer esse impacto nesse cantinho onde Deus tem nos colocado. Precisamos exercer esse impacto. A pergunta é: o que você fará? O que você fará diante desse desafio que Deus tem nos colocado? O que você vai fazer? Talvez essa seja mais uma ministração que você anota, mais uma ministração que você ouve, mais uma ministração que acontece na sua vida, mas essa, e não por minha causa absolutamente, porque o que eu estou dizendo aqui é palavra de Deus, única e exclusivamente, mas essa pode ser a ministração que vai girar a chave da sua vida por toda ela. A questão é o que você faz. O que você faz diante desse desafio?
no que você investirá a sua vida, no que você vai decidir investir a sua vida. É uma grande comissão, disse Jesus, não é uma grande sugestão. A grande comissão não é a grande sugestão, é a grande comissão. Alguns acham que investir em pessoas, levar o evangelho a pessoas, amar pessoas, servir pessoas, são para alguns que têm uma habilidade. Não, é para todos. A grande comissão é para todos. E para a honra e glória do Senhor, essa chave tem sido girada ali na nossa comunidade, e nós temos tido os mais belos testemunhos das pessoas sendo usadas por Deus, porque estão entendendo qual o propósito ao que o Senhor nos chamou, e continuam levando as suas vidas cotidiana, profissionalmente, como faziam, mas agora com uma diferença. Tem entendido que o mais importante é se importar com aqueles que Deus tem colocado ao seu lado. Tem entendido que isso é o mais importante. Entenda, eu imploro que você entenda, a grande comissão não é uma grande sugestão, ela é a grande comissão. Isso, se você entender, fará diferença na vida da sua família, na vida de seus amigos, na vida dos seus colegas de trabalho. Isso fará diferença na vida das pessoas. Isso fará toda a diferença. Fique com o negócio de pessoas. Diga ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, quando você sair hoje daqui, ou quando você sair para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, para onde quer que seja, diga: Espírito Santo, deixa-me fazer algo mais hoje, me inspira para fazer algo mais. Eu não quero apenas sentar numa mesa e preencher relatórios, eu não quero apenas ir para um lugar e fazer conferência de containers, eu não quero ir para o meu trabalho apenas eu quero fazer a diferença no lugar onde eu estou, eu quero me importar com pessoas. Peça ao Espírito Santo para te capacitar, capacita-me a tocar a vida humana, capacita-me a tocar pessoas. Trabalha em mim para que eu seja um homem ou uma mulher cada vez mais que reflete a tua presença na minha vida. Sem dúvida nenhuma, o seu dia seria totalmente diferente, mas que assim como Pedro e André, você possa dizer: eu quero fazer parte desse negócio de pessoas. Essa é a mentalidade do cristão que entendeu o seu comissionamento. Essa é a mentalidade do discípulo, do filho de Deus, do irmão de Jesus, que entendeu esse comissionamento. Nós vemos ali na palavra do Senhor um desafio final de Jesus. Antes de concluir aqui, eu gostaria de aplicar o desafio que Jesus deixou antes de terminar o ministério terreno e voltar aos céus. Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz, temos aqui, portanto, vão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus estava falando isso para quem? Para os discípulos, certo? Aqueles que haviam deixado tudo para segui-lo, para estar com Ele, tornar-se semelhante a Ele. Receberam de Jesus instruções, receberam de Jesus exemplos, receberam de Jesus orientações em primeira mão de como ter uma vida marcada por uma autenticidade, por uma compaixão, por um sacrifício. Não é isso que nós recebemos, continuamos recebendo através da palavra de Deus? Não é isso que ao longo de uma vida cristã nós continuamos recebendo dos púlpitos, das pregações que ouvimos? Mas qual é o evangelho que tem sido mais consumido hoje? Eu quero, eu preciso,
Eu quero. Se não tiver uma música no louvor que fale das promessas de Deus para a minha vida, o louvor não foi bom. Esses caras, esses discípulos, deixaram tudo, e o que eles começaram a dizer é: nós queremos, mas nós queremos Jesus nos outros. Pensa comigo o seguinte, não sei qual o contexto da sua conversão, se na sua família Jesus chegou através da sua vida, ou já vem de pais, já vem de avós, enfim, não sei, mas um dia, na história da sua vida, alguém se importou em investir em pessoas, e esse evangelho chegou até você. Rapidamente, a história da minha família, pelo lado do meu pai, era um tio epilético, mas que a epilepsia também o levava a questões espirituais, a ser tomado por demônios. Meu avô, um pai de santo, mas através dessa doença do meu tio, um irmãozinho, ele passando na igreja, passando na frente do prédio, irmãozinho de uma congregaçãozinha lá da colônia Santa Rita, lá para frente da Sadia lá, né, amigo do meu avô para conversar com ele, e meu avô conta: amanhã eu vou levar meu filho para Curitiba e tal, porque já levei um monte de médico, isso e aquilo, e ele tem isso e tem aquilo, e está difícil, está complicado. O irmãozinho falou bem assim: traz aqui ele que a gente vai orar por ele. E se fosse a minha esposa contando essa história, nós levaríamos o culto de hoje, o próximo e o próximo, mas eu vou resumir para você. Você não entendeu ainda, ela conta a causa de um jeito que é brincadeira, né? Mas meu avô levou, minha avó levou, meu tio foi curado, foi liberto, e a família começou a ser alcançada, Hoje a gente vê a grande maioria, a esmagadora maioria da família, eu diria que mais de 80% da família servindo ao Senhor, mas tudo começou porque alguém disse assim: eu tenho algo que vai fazer a diferença na sua vida. Queridos, esse rio não pode parar de fluir em nós, não podemos represar esse rio, ele precisa continuar fluindo para a vida de outras pessoas, não pode parar em nós. Deus te colocou nesse lugar, nesse cantinho de mundo, como eu disse, com um propósito, e o propósito são os perdidos que ainda estão lá fora, que Jesus também morreu por eles. Muitas vezes fazemos os nossos cultos para benefício próprio, para nos encher. Fui abastecido, agora a minha semana, e assim eu fico semana após semana, pensando única e exclusivamente em mim, e as pessoas estão lá fora morrendo e indo para o inferno, Se fizermos nossa parte no cumprimento da grande comissão, se fizermos nossa parte, Jesus fará a dele em tornar frutíferos os nossos esforços. Quem é que traz o convencimento? Igreja? Não somos nós. Mas o versículo diz: vão. Coloca para mim, por favor, o versículo de novo. Vão. Jesus não está dizendo: olha, toda segunda-feira, ou segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, de tal hora até tal hora, uma vez por mês. Não. Vão. Uma coisa nós temos assegurado, e o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra: e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos.
Jesus fatalmente faz a parte dele. Em suma, o que esse texto está dizendo é que Jesus assegura que, ao acionarmos o plano dele, de exercermos o máximo impacto no mundo ao redor, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. E sabe o que vai acontecer? Veremos dia após dia, pessoas atrás de pessoas, cruzando a linha da fé, confessando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos na sua família já são cristãos, todos na sua família já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Com todo carinho, com todo respeito que eu tenho para você, mas com a responsabilidade de servo do Senhor que eu tenho, de comunicar a palavra dEle, se assim não fizerem, eles irão para o inferno. Como é para você saber disso? Como é para você saber disso? Não estou falando de doutrina, não estou falando de andar assim ou andar assado, estou falando de ter Jesus. Estou falando de confessar Jesus. Toda ação que Jesus deseja começar no mundo, tem início com essa pequena palavrinha: vão. 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 Posso ouvi-lo dizer: vão espalhar as novas de que falhas morais podem ser acertadas com Deus. Vão e deem a notícia de que pecadores arrependidos podem encontrar a graça e o perdão. Vão e digam aos homens e às mulheres afastados que eles têm alguém para se reconciliar, e é com o Senhor. E uns com os outros vão, e à medida que forem, as pessoas vão responder a esse envio, a esse chamado. Mas precisamos ir. E ao irmos, nós saberemos que estamos colaborando para que uma pequena revolução aconteça no mundo onde o Senhor tem nos colocado. Você consegue imaginar? Pare para pensar um pouquinho, vamos voltar mais de 2000 anos na história. Você consegue imaginar os discípulos de olhos arregalados? Mestre, uma revolução mundial por meio de nós. Mestre, uma revolução mundial através da nossa vida, vão por todo mundo, não é aqui só nesse lugar. Jesus não entrou em detalhes, Jesus só disse: vão, porque Jesus sabia que à medida que eles fossem, Jesus seria levado e a transformação aconteceria. Pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas, pessoas seriam saradas, o poder de Deus seria manifesto. Vão. A igreja do Senhor precisa ir. Amados, vale a pena levantar da cama todos os dias por isso. Levantar da cama não angustiado porque hoje eu vou encontrar aquele chato, aquele que me persegue, aquele que já passou a perna na minha promoção, era para eu estar ganhando o salário dele, era para eu isso, era para eu aquilo. Não, eu estou indo porque ele também vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele vai passar a me amar e amar outros também, a despeito de ser quem ele é hoje. É uma mentalidade diferente. Ele vai deixar de ser filho do diabo, e ele vai ser meu irmão, ele vai ser filho do Deus Altíssimo. É uma mentalidade diferente. Que desafio, que visão. O Senhor quer nos usar para isso. Vocês vieram para esse prédio, vieram para uma localização mais central. Para quê? Aqui é mais legal, pastor. Aqui é maior. Aqui tem um espaço lá para as crianças. A gente poderia fazer uma lista. Não, queridos. Não.
Esse é mais um lugar para a gente se reunir. Os discípulos não tinham prédios para se reunir, mas eles tinham algo no coração: vão, obediência à grande comissão de Jesus. Esse prédio ele não cumpre o propósito se nós olharmos para ele apenas como um bom lugar para nós nos reunirmos. Nós temos uma propriedade fantástica em Foz do Iguaçu, quem já foi lá conhece. Não digo isso, ao contrário, não digo isso com exaltação de forma alguma. Nós agradecemos, levamos a igreja sempre a agradecer a Deus, por Deus ter nos dado aquilo, mas o que nós temos vivido nesses dias é isso, e isso não tem nenhuma importância se não tivermos pessoas se rendendo ao Senhor todos os nossos cultos. Essa deve ser a nossa busca. Lendo sobre isso e meditando sobre isso, dias atrás me deparei com essa história. Steve Jobs, talvez você já tenha ouvido falar dele. E essa é uma das muitas histórias de Steve Jobs, cofundador da Apple, já morreu inclusive novo. Mas diz a história que ele percebeu que o crescimento meteórico de sua empresa, da Apple, precisava da contratação de um executivo experiente para se encarregar da liderança geral de tudo. Então, ele sai e vai atrás de um executivo top, de um cara para ser o CEO, mas um cara top mesmo. E ele vai nada mais, nada menos do que atrás do executivo, do CEO da Pepsi, na época, do John Sculley. E depois de conversarem, depois de oferecer a ele uma refeição requintada no melhor restaurante, diz a história que Jobs começa a perceber, começou a ter uma forte sensação de que Sculley rejeitaria a oferta dele, não aceitaria a sua oferta. Então, que Jobs leva ele para o alto de um prédio residencial com vista para o Central Park em Nova York, e faz um esforço final ali para convencê-lo a trabalhar na Apple. Mesmo assim, mesmo diante de um bom salário, de uma boa condição, e etc, as perspectivas não pareciam boas. Por fim, exasperado, Steve Jobs olhou nos olhos de John Sculley e disse: você vai passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar, ou você quer mudar o mundo? Você vai passar o resto da sua vida vendendo refrigerante, água com açúcar, ou você quer mudar o mundo? Quem acompanha o mundo da internet, da tecnologia, sabe da importância da Apple para a tecnologia. Esse relato está no livro do John Sculley, não do Steve Jobs. E em seu livro, Sculley escreveu que esse desafio, essa colocação, tirou os seus pés do chão. E acabou levando a deixar a Pepsi e trabalhar na Apple. Assim como essa história, assim como John Sculley, todos nós temos o anseio dado por Deus de mudar o mundo. Todos nós. Começou lá nos discípulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Computadores nunca terão o mesmo impacto mundial do que levar alguém a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Computadores não terão o impacto que você pode ter na vida de alguém ao levar Jesus para ela. Quando uma pessoa carente de amor é apresentada a graça de Deus pela primeira vez,
quando alguém solitário é apresentado experimenta a riqueza da companhia de Jesus. Quando um culpado encontra o perdão e uma consciência limpa. Quando um oprimido encontra a liberdade, quando um indivíduo errante, de repente encontra um propósito para a vida, isso é impacto. Isso faz a diferença. E ali começa uma poderosa reação em cadeia. Ali começa algo poderoso. Eu falei rapidamente aqui do testemunho da minha família. Começou através de alguém que experimentou o poder de Jesus na sua vida, o meu tio. E toda uma família foi alcançada. Uma revolução começou a acontecer. Porque agora essa pessoa começa a impactar as outras ao seu redor. Agora essa pessoa começa a falar daquilo que Jesus está fazendo. É o marido que influencia a esposa que influencia o esposo, é os pais que influenciam os filhos que influenciam os pais, e isso toma proporções tremendas, os colegas falando uns aos outros, as conexões vão sendo estabelecidas, conexões cristãs se formam, o rio está fluindo, e Deus está fazendo coisas poderosas, mas porque alguém decidiu ir, porque alguém foi, porque alguém entendeu que a grande comissão não é uma grande sugestão, porque alguém entendeu o propósito da sua vida, e antes de você perceber, aquele cantinho de mundo onde Deus te colocou, começa a ser transformado pela presença poderosa do Senhor. Antes de você perceber, o Espírito Santo começa a agir. Por quê? Porque você foi. Porque você foi. É uma reação em cadeia. Mas precisa começar por alguém. Precisa começar por alguém disposto a ir. Alguém disposto a sair da sua zona de conforto. Alguém disposto a romper, entrar em ação, transmitir a mensagem do nosso Salvador, levar as pessoas a experimentarem Jesus, sem se esconder, sem ficar preocupado com o que vão dizer. Queridos, de uma forma muito real, a mudança no mundo inteiro depende da obediência a uma única ordem, a esse verbo de Jesus: vão. Vão. Vamos parar de reclamar das coisas, vamos transformar o mundo em nossa volta. As coisas só são do jeito que são, porque Satanás tem dominado. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Muitas vezes o que nós estamos fazendo é luta contra pessoas. Mas enquanto a igreja do Senhor avança, diz a palavra do Senhor que o inferno retrocede, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas elas só não irão prevalecer se a igreja for. Se a igreja for, o impacto precisa acontecer. Hoje é um bom dia para você decidir que a vida é mais do que simplesmente, como disse Steve Jobs, vender água com açúcar. A vida é muito mais do que aquilo que você faz diariamente no seu dia, no seu trabalho. A vida é muito mais do que isso. Hoje é o dia ideal para você dizer a Deus: Senhor, com a tua ajuda, Senhor, com a tua ajuda eu irei começar uma reação em cadeia nesse cantinho de mundo, Senhor, onde tu tens me colocado. Senhor, com a tua ajuda eu vou ser relevante, pelo teu poder nós vamos transformar vidas.
Começar não é fácil, mas deixa eu dizer uma coisa para você, vale a pena. Vale a pena, as pessoas estão sedentas. E você nunca se arrependerá. Você nunca se arrependerá de ter escolhido edificar o reino de Deus. Nunca se arrependerá. E eu quero encerrar com uma pesquisa feita entre pessoas a partir de 85 anos de idade, a sabedoria dos mais velhos. Essa pesquisa ela foi feita, ela perguntou a pessoas a partir de 85 anos, o que fariam de diferente se pudessem viver de novo? O que elas fariam de diferente? As respostas que os mais velhos deram são muito pertinentes para esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje. E quero colocar para você aqui 3 principais mudanças mencionadas. E a primeira delas, elas refletiriam mais. Elas refletiriam mais, os pesquisados dedicariam mais tempo a se afastar da rotina diária para examinar com cuidado a direção e o sentido de sua vida. Ao fazer isso, eles se certificariam de que a energia gasta estava sendo dirigida a causas válidas. Qual o propósito de eu estar em Paranaguá? Qual é o propósito de eu estar no emprego que eu estou? Qual é o propósito de eu estar na família que eu estou? Refletiriam mais. Estamos sendo desafiados, não hoje, mas desde lá do texto que Jesus disse aos discípulos. Estamos sendo desafiados a fazer o mesmo. E em especial ao se tornar um cristão contagiante. Um cristão que deixa uma história, que deixa um legado. Que o seu negócio são pessoas e se importar com pessoas. Você tem desenvolvido um caráter que reflete Cristo. Você tem se importado com pessoas. Você ama pessoas. Em que pontos você precisa se esforçar mais? Reflita sobre isso. Um outro ponto aqui dessa pesquisa diz que eles arriscariam mais. Se tivessem outra chance, os idosos deixaram claro que seriam mais corajosos em sair da zona de conforto, correriam riscos para aumentar seu nível de realizações e tornar a vida mais interessante. E nós? E você? Esta vida é a única oportunidade que temos para fazer isso. Essa vida é a única oportunidade que nós teremos para fazer isso. Em que áreas hoje da sua vida você poderia ou você está disposto a correr riscos? Que áreas da sua vida você está disposto a se colocar mais com ousadia para expor a sua fé, divulgar a sua fé? Algo que carrega tantas recompensas poderosas, porque testemunha do que Deus fez na sua vida. Sua vida cristã só será uma aventura empolgante se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto. Sua vida cristã só será empolgante se você estiver disposto a sair do limbo da fé e em humildade testemunhar Jesus cumprindo, guiando, orientando, fazendo coisas extraordinárias na sua vida, testemunhando do que Ele fez, expandindo o seu reino. Pronto ou não, alguns dizem eu não estou pronto. Pronto ou não, precisamos ir para a linha de frente e lutar e amar e se entregar por aqueles que Deus ama, por aqueles ao qual Deus se importa. Ah, pastor, mas eu já tentei fazer isso e eu fui ferido e eu fui magoado. Filho de Deus não sofre com essas coisas. Levanta
levanta, ergue a cabeça e sabe que o maior perdão que recebeu já foi lá na cruz do Calvário. Não fica preocupado com a ofensa que vem do diabo. Temos vivido uma sociedade de muito milindre, de muito mimimi, tudo dói, tudo machuca, tudo é complicado. Os filhos de Deus se levantam com ousadia, com autoridade e dizem a Satanás: cale-se, porque você já está derrotado em nome de Jesus. Não ficam se achando os coitadinhos do mundo, de forma nenhuma. Vão te ferir? Vão. Vão falar pelas suas costas? Vão debochar de você? Vão, mas Deus vai te exaltar, meu amado. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? E quando você tiver 85 anos, você vai dizer: valeu a pena correr alguns riscos, valeu a pena sair da zona de conforto. E por último e não menos importante, essa pesquisa diz que eles fariam mais coisas, que deixariam um legado após sua morte. Preciso comentar esse aspecto. Que legado temos deixado na vida das pessoas? Como a sua família te conhece? Como seus colegas de trabalho te conhecem? Com certeza existem coisas nas quais podemos investir nossa vida que durarão muito mais do que 60 ou 80 anos, mas pense no retorno dos investimentos espirituais. Pense naquilo que Deus pode fazer através de você, através da sua vida. As pessoas que você alcançar para Jesus colherão os frutos nessa vida, e você vai estar vendo tudo isso. Você vai estar vendo uma família que estava destruída, um casal que estava a ponto de se separar, filhos que estavam nas drogas, na prostituição, seja no que for. Você vai estar vendo pessoas restauradas, não por você, mas pelo poder daquele que vive em você, mas porque você disse: eu vou. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Essas pessoas serão gratas a você, gratas a você por toda a eternidade. Nada pode ser mais empolgante e recompensador do que isso. Nada pode ser mais importante e recompensador do que isso. Quero fazer uma ação prática com você aqui nessa hora. Feche seus olhos, por favor. Pense em uma pessoa agora. Não se distraia com nada. Pense em uma pessoa agora, mas deixa eu colocar um filtro aqui. Pense em um não cristão. Uma pessoa apenas, uma pessoa. Um não cristão. Primeiro filtro, um não cristão. Segundo filtro, se você é de Paranaguá, alguém aqui de Paranaguá. Se você está aqui hoje, é de outra cidade, alguém da sua cidade, que você tenha algum tipo de contato. Que você tenha algum tipo de contato. E agora eu queria que você começasse a orar especificamente, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou aqui nessa noite. Eu gostaria que você começasse a orar por essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa, sentado aí mesmo. Comece a orar por essa pessoa.
Ore por ela, apresente ela diante do Senhor. Talvez você conheça detalhes da vida que ela leva, coloque diante do Senhor. Coloque diante dele. Em nome de Jesus. Amém. Ainda não encerramos. Pega seu celular, por favor. Se você não está com seu celular, se você não tem celular, você vai levar essa tarefa para casa, mas você está com o seu celular. Pega o seu celular agora. Acha o contato dessa pessoa aí na sua agenda. Abra seu WhatsApp e acha o contato dela aí na sua agenda. Escreva o seguinte. Eu pus no slide só para o pessoal poder copiar. Aqui, ó. Escreva isso aqui, ó. Exatamente essa mensagem, coloque aí no seu celular. Deus me fez lembrar de você agora. E sabe o que eu fiz? Acabei de orar por você. Gostaria muito de falar com você a respeito. E manda a mensagem para ela. Vão. Jesus disse a seus discípulos: vão. Essa não pode ser mais uma ministração na sua vida. Pastor, eu não tenho celular. Chega em casa, passa na casa dela, diz para ela, amanhã entra em contato, arruma um jeito. Mas faça algo prático. Tá, pastor, o que eu faço? Mandei a mensagem, até que ela te retorne, continue orando por ela. Pastor, e se ela disser, tá bom, então vamos conversar. Quando você quer conversar? Marque com ela. Pastor, o que eu vou dizer? O versículo termina dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias. Peça ao Espírito Santo direção. Talvez você chegue diante da pessoa sem saber o que dizer, mas creia numa coisa: você foi. Aí Jesus começa a fazer o papel dele. Ele vai colocar palavras na sua boca. Comece a falar quem você era. Quem você era. E que um dia você encontrou Jesus. E o que isso provocou na sua vida. Quem você é hoje. Continue orando por essa pessoa. E antes de encerrar, eu quero só lembrá-lo de algo. Preste bem atenção nisso. O inferno, ele existe. E ele fica no final de uma vida sem Cristo. O inferno, ele existe, e ele fica no final de uma vida sem Cristo. Mas essa já é uma outra ministração. Mas eu quero que você fique com isso na sua mente e pense nisso, quando estiver orando por essa pessoa, e por todas aquelas que o Senhor vai colocar diante de você, lá no seu cantinho de mundo, onde o Senhor tem te colocado. Amém? Coloque-se de pé, por favor.